Boa noite, graça e paz da parte de Jesus, amém? Feche teus olhos. Obrigado, Jesus, por tantos filhos fiéis, entendendo que foram plantados num lugar onde eles estão sendo nutridos. Por favor, Espírito Santo, convença-nos de nós mesmos e de tantas coisas que nos afastam de Ti. Por favor, nós precisamos, queremos e estamos aqui para isso, para sermos alinhados e para sermos encontrados fiéis, no poder do nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia. Vocês estão felizes? Só um aviso, dia 31, nós não teremos o culto da virada, mas nós teremos o culto normal, 19 horas, então, você já prepara lá os assados, tudo, né, as mulheres começam de manhã, né, Lu, não é um negócio desse? Começa de manhã e tudo. Quando for 6h30, venham para cá, 19 horas a gente vai começar um culto de gratidão ao Senhor Jesus, e a gente vai parar no máximo umas 8h30, para que a gente tenha o nosso tempo de ceia em casa. Eu não sei se vocês, né, discerniram, foi um ano que tudo parou, o mundo parou por causa dessa pandemia, e houve até um evento interessante que nós amamos muito, inclusive muitos de nós estivemos lá, chamado Descende, enquanto muitos irmãos jovens com fome e sede por Jesus achavam que seriam enviados para algo que Deus já tinha dito, algo que eles queimavam por Jesus, Deus os enviou para as suas casas. Nós fomos enviados para a nossa família, marido enviado para a esposa, esposa enviado para o marido, pais enviado para os filhos, filhos enviado para os pais, e essa é a igreja gloriosa de Jesus, porque quando a gente traz essa igreja de casa para cá, gente, não dá nem para pregar, a gente só queima e adora e diz que Ele é santo. Então não é aquela coisa, está demorando muito esse louvor, não, que pena que acabou esse louvor, porque é uma coisa que vai continuar lá no céu. Em nome de Jesus. Então dia 31, nós vamos estar juntos aqui, para a gente agradecer a Deus, porque aquilo que não te matou, te fortaleceu. Você está aqui, você está mais forte. Você está aqui, você está mais fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Quero celebrar a vida da dona Edith, que nos assiste online, né? A gente tem muitas pessoas que estão com a sua prudência e não têm vindo para cá, voltou a fase amarela agora. Querida, nós amamos a sua vida. Edith, muitos não a conhecem, porque na fusão ela não pôde mais estar, ela está nessa prudência, mas é uma das vozes proféticas dessa casa, foi uma das mulheres responsáveis para que nós entrássemos já para esse ano obedecendo ao Senhor, e por isso que nós somos um, por isso que a família cresceu. Eu louvo a Deus pela vida da Edith. Seja mais abençoada ainda, querida. Sua voz fala muito no reino de Deus. É uma senhora muito louca, muito poemeira. Louvado seja Deus. Estamos numa série chamada Be Holy, que fala muito sobre santidade, e o assunto de santidade, ele está um pouco fora de moda em alguns lugares, está um pouco fora, meio antiquado, e a gente quer, na verdade, ouvir algumas outras coisas. A nossa natureza adâmica, né? A nossa carne, ela quer ouvir algo de esperança, para que a gente se torne ainda mais uma esperança nas ações, nas atitudes lá fora. Mas que maravilhosa essa revelação que a Érica teve, falou para o Lê, e o Lê estabeleceu essa série, e as poemas todas estão sendo elas estão voltando para a sua origem. Sabe quando a gente fala de voltar para a origem, as pessoas pensam que a gente está voltando para o passado. Gente, voltar para a origem é voltar para o presente eterno do Pai, para aquilo que Ele já predestinou no Filho, o que você iria fazer, as obras boas que você ia fazer. Então o Be Holy, ele vem falar de coisas que talvez a gente nem vê, de coisas que o nosso coração, às vezes, ele está ali um pouco destoado de uma canção que Jesus quer ouvir, um pouco desafinado da sinfonia que Jesus quer, que nós todos, como corpo, como, né, a noiva dele, ele quer ouvir, que a gente toque, que a gente possa soar, que a gente possa levantar essa adoração agradável a Ele.
E em nome de Jesus, Filho de Deus, se você está aqui é porque você está nesse rolê da santidade. Se você está aqui, você entendeu que ninguém verá a Deus sem santidade. E nós, como igreja de Jesus, apoiamos, nós buscamos isso, queremos isso, não só no domingo, mas em conduta na segunda, no melhor culto. Vamos lá, vocês estão comigo? Be holy, seja santo. Nós tivemos uma palavra domingo passado aqui, eu até estou pensando em passar o bastão, para já que vir e fechar isso aqui, a gente está discernindo. Eu falei para ela: filha, não deixe esfriar a mensagem que Deus colocou no seu coração, porque domingo passado ela ministrou de manhã, e aí nós aproveitamos o nosso querido Cris, lá de Timbó, da Poema de Timbó, Santa Catarina, e ele acabou ministrando na parte da noite, e foi incrível a mensagem também. Ela fala, esqueci o nome do salmista Asaf, exatamente, obrigado, falaram Asaf lá, só que não saía da máscara, ficou algo. Ele falou sobre Asaf, Salmo 73, se eu não me engano, de um homem tão cheio de Jesus, tão cheio do Espírito Santo de Deus, que confessou os pecados internos dele. Estou irritado, porque estou numa pandemia esquisita, estou numa quarentena doida, e eu estou olhando para fora, e eu estou vendo que os ímpios estão prosperando, e eu estou começando a sentir inveja. Um homem extraordinário, um homem de Deus, que entendeu os passos que ele tinha que dar, para que a sua inveja não fosse para as suas ações, as suas atitudes, para as suas decisões. Então ele começou a se prostrar e confessar ao Senhor, e é disso que nós queremos falar aqui. Deus tem tratado conosco as coisas que não se veem. Na ceia passada eu fui ministrar, e eu lembrei que eu tinha isso muito, gente, eu tinha esse negócio de que Deus conhece o meu coração. Eu já abri aqui para vocês, que a gente tem esse lance, né? Não, Deus conhece o meu coração, Deus sabe a intenção do meu coração, e de verdade, a intenção do seu coração, Deus conhece todos os corações, inclusive de um anjo de luz, chamado Lúcifer, que decidiu não ser mais um anjo de luz. Deus conhece todos, Ele sonda, Ele esquadrinha os corações, e o assunto do be holy, o assunto de sermos santos, não tem a ver dele conhecer, tem a ver dele aprovar. Então ele conhece todos, mas ele está em busca de adoradores que têm o coração aprovado. E quando a gente fala de um coração aprovado, existe prova, como diz o meu amigo Filipinho Maciel, ele puxa muito R. Então nós queremos um coração aprovado, a gente só não quer as provas. Por quê? Porque prova já basta o que eu estou passando, porque prova já basta o que está acontecendo lá fora. Prova, pastor, você não tem noção quantos Exu boleto tem lá naquela gaveta. Quando eu chegar em casa nem sei o que eu vou fazer. Acontece, pode acontecer, mas em nome de Jesus, todas as provas, seja as que você trouxe para a sua vida, ou seja, as que Deus trouxe para a sua vida, existe uma promessa para todos nós, que Ele disse que eu nunca te abandonaria, nunca te deixaria. E às vezes este Cristo, Ele é insuficiente, e a gente não entende, e a gente fica meio como o Asaf, a gente fica meio sem entender. E quando Cristo é insuficiente, não há nada que supra esse vazio, não há nada que te traga satisfação, não há nada que te traga sensibilidade ou sentido de estar aqui. Por isso que muitas pessoas desistem da vida, porque não entenderam ainda quem Jesus é, e o que Jesus fez, e o que Ele nos tornou. Então, o nosso desafio é nos apresentar aprovados. Lembra o pai espiritual de Timóteo? O Timóteo recebeu uma carta dizendo assim: ei filho, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. O fato é que a gente ouve essa mensagem, a gente lê aquilo e fala: bom, isso aí deve ser para o Japa, deve ser para o Tiagão, para os pastores, para a galera aí que é líder. Sabe por quê? Porque esse negócio é para teólogo. Então, que maneja bem a palavra. E o assunto de sermos apresentados a Deus como aquele que maneja bem, a palavra bem, ela significa, a raiz dela no grego é ortotomeu, que significa aplanar e seguir em caminhos retos.
Então o assunto aqui, no seu original, não está falando para você ser um grande teólogo, apesar que isso é bom, é bacana, te traz uma base, te traz um fundamento, mas é muito mais que isso. É você conhecer o Filho de Deus e dá-lo a conhecer nas pessoas que Ele tem acrescentado na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas. Então, que maneja bem a palavra da verdade. Esse bem significa cortar reto, significa prosseguir por caminhos planos, e ela é uma palavra composta. Orto significa cortar de cima para baixo, e tomeu significa fazer um corte na horizontal. Que desenho é esse, gente? Que desenho é esse que você corta de cima para baixo e que você corta na horizontal? A cruz, ela já vem nos dizer que você não pode queimar no seu quartinho, e um dos sparks da Jaque domingo passado foi esse. Se você queima no seu secreto, você está fazendo corretamente essa coisa vertical de estar ali no seu sacerdócio, tocando ao Senhor. Você precisa entender que o tomeu fala de um corte na horizontal, aonde você depende, aonde você precisa estar no corpo, linkado, ligado e irrigado pelo sangue de Jesus, que nos limpa, nos purifica de todos esses pecados, para nos apresentarmos santos. Quantos querem ver a Deus aí, por favor? Quantos vão pregar comigo aí, por favor? Eu posso pregar só 15 minutos, posso pregar 20 minutos, mas eu vou pregar o tanto de sede que vocês têm de Jesus. Então, se vocês puxarem essa mensagem, me ajuda, por favor. Nós somos uma família espiritual. Vamos lá. Então, um composto de orto e tomeu fala de cortar na vertical e na horizontal. Se ficarmos só na vertical, nós vamos ficar loucos. Se ficarmos só queimando por Jesus, o Spark da Jaque diz assim: você precisa entender que só queimar por Jesus não adianta. Você tem que queimar por Jesus, e depois você precisa andar com o Espírito da verdade, que vai te guiar em toda a verdade. E às vezes a gente só queima lá com Jesus e tal tudo, e depois separa as coisas. Eu disse aqui de manhã que esse pensamento grego de que os cristãos lá no século passado, eles organizavam as coisas e tentavam fazer uma pirâmide das coisas. Então eles diziam que primeiro era Deus, que depois era a igreja, o ministério, e depois era a família. E de fato isso funcionou por muitos anos, e depois começou a dar problema. As famílias começaram a ter problemas, os maridos, as esposas, filhos que não entendiam os pais, pais que não entendiam o esposo, porque estava um pouco desorganizada a coisa, do jeito que Deus quer. E aí o que eles fizeram? A igreja rapidamente, ela corrigiu isso. Não, primeiro Deus, e aí depois a família, e depois o ministério, e depois a igreja. E esse pensamento grego não é o pensamento integral, do evangelho integral do Senhor Jesus. Deus, Ele precisa ser o centro de tudo, de todas as coisas. Tudo foi criado no Filho, nele, por ele e para ele, são todas as coisas. Vamos para a prática dessa coisa. Pastor, mas como assim? Um dia Deus vai te chamar para esse secreto, porque todas as mensagens que a gente tem derramado aqui nesse púlpito, elas edificam muito as nossas vidas, mas elas se tornam poderosas quando você se tranca e contempla Deus e pede para Ele: revela na minha conduta o que eu devo deixar de fazer, o que eu devo começar a fazer. Tem alguém aí? Vocês estão comigo? Essa palavra que vai nos salvar, e não aquele depósito, e não aquela coisa que você falou assim: olha, isso aqui é uma garantia, porque eu não sei como é que vai ser, eu não sei se o Dória vem, se não vem, eu não sei se da amarela vai para rosa, eu não sei o que vai... Não. A nossa garantia é estar no nosso arrependimento e entrega total a Deus. É isso que nós precisamos entender. Eu estava falando alguma coisa interessante, cadê o meu ponto? Não está aqui, a Jaque não está aqui. Então o fato que a gente, lembrei, o fato é que a gente não centraliza Deus em todas as coisas. Pensem comigo, um dia a tua esposa, o teu marido vai ser a prioridade na sua vida. Outro dia você vai assinar um contrato e Deus vai te liberar para você trabalhar um pouco mais. E tudo isso, quando vem de Deus, quando é de Deus e Ele está centralizado em tudo, Ele será glorificado em tudo. Agora, quando a gente coloca isso, primeiro Deus,
Aí você vai lá, ora um pouquinho, você faz um negocinho. Aí ele vai, agora a família, porque deu ruim lá, o pastor falou. Não, não, não. Deus está em todos os lugares. Ele não para, Ele não fica aqui nesse tempo quando você passa naquela porta para lá, para cuidar das suas coisas. Faz um favor para você mesmo, pega todas as suas coisas e entrega para Ele, e fala: eu sou seu mordomo, eu estou aqui porque o Senhor está confiando essas coisas a mim, mas o Senhor tem tesouros dos céus para a gente, o Senhor tem tesouros maravilhosos para mim. Jesus, aquele magrelo lá, ele falou uns negócios esquisitos lá, e eu não consigo enxergar. Apocalipse fala que: vinde e comprai colírio para os seus olhos. Ele tem esse colírio espiritual para a minha vida, para a sua vida, para que as escamas dos olhos elas possam cair, e você comece a enxergar o que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida, na vida do seu marido, da sua esposa, na vida da sua família. O Descende nos levou para dentro dos nossos lares, para estabelecermos o fundamento em casa, que é Cristo Jesus, e a igreja está cada vez mais poderosa, cada vez mais cheia, refletindo a glória de Deus. As pessoas que a Renata falou uma coisa incrível aqui, as pessoas ficavam com medo, achando: e agora? O que vai acontecer? E na verdade, as pessoas que estão contemplando Deus e centralizando Ele em todas as áreas da sua vida, não significa que o deserto não sumiu, não significa que a aflição acabou, mas ela tem esperança, ela tem a paz que o mundo não explica, ela tem sorriso no rosto, ela tem uma palavra de vida para as pessoas que estão vivendo cada vez mais num caminho de morte. Qual o melhor presente que você pode dar para, vamos pôr entre aspas aqui, o aniversariante desse mês? Estamos na semana do Natal. Eu sei que Jesus não nasceu nesse mês, não nasceu principalmente dia 25, mas aproveita e celebra aí. O que você pode fazer para que Ele fale: filho, obrigado, você está entendendo, um pouquinho mais, um passinho adiante. Eu amo ser pai de adolescente, eu nunca tinha sido, e está cada vez mais divertido. As crianças vão crescendo, e aí o presente vai mudando, né? Eu já até falou domingo passado, o Caio sempre quer umas coisas de jogos assim, e esse ano ele quis um Vans. Eu falei: você quer um Vans? Então você vai ficar de Vans igual o pai. E é muito interessante, e a pergunta que eu faço: nós temos um bom pai, o que você tem pedido para ele? Joguinho ainda? O que você vem aqui fazer? Você vem pedir, ou você vem contemplar, você vem adorar, você vem expandir? Porque o Aleph, ele cantou uma coisa aqui muito linda, dizendo que eu estou bêbado por causa do seu vinho, que é a sua palavra. Esse vinho, ele está aqui sendo derramado na minha vida e na sua vida. Por favor, este vinho te traz alegria, e você vai sair daqui muito mais alegre do que você entrou, porque o Espírito Santo quer fazer isso. O Espírito Santo faz isso com a gente. Então, qual é o melhor presente que você pode dar? Às vezes nós estamos dando algo para Deus que Ele nem pediu. A gente está num movimento tão louco, a gente corre para cá, corre para lá, e faz uma coisa para Deus, e faz outra coisa para Deus, e Ele fala assim: filho, que hora que você vai parar? Que hora que você vai me olhar? Que hora que você vai me ver? E o fato é que às vezes a gente para e entra no nosso secreto, seja lá qual for o lugar do seu secreto, e a gente chega ali, põe um fundo musical tipo esse aqui, ó. Aí a gente já começa: Jesus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, mas Jesus, o Senhor sabe, né? Preciso disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro. Olha o meu Vans, olha o meu V-Bucks, porque eu preciso trocar o skin lá do jogo, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Não é que seja errado, nós precisamos apenas crer, nós precisamos crescer. Todos os filhos, enquanto são crianças, eles entram numa loja e eles ficam doidos. Quando a gente leva os nossos filhos para o mercado, meu Deus, principalmente naquela área assim, do Fine, aquelas balas ácidas e chocolates, aqueles negócios, eles ficam malucos, ficam doidos. Mas as coisas vão mudando, agora já é Monster. Eu sou tão feliz por ser pai de adolescente, estou amando, e a Jaque está curtindo muito. Lembra há muitos anos atrás, tinha
um negócio chamado loucura de amor. Então você contratava uma equipe com um carro de som bem grande, e aí sua esposa estava lá no trabalho, ou seu marido, e aí chegava aquele carrão grandão assim, ó, e aí descia aquele bonecão, sei lá se era um coração, né? Geralmente era um coração, né? E aí as amigas ficavam doidas, né? Os amigos, né? Os homens ficavam meio com vergonha. Mas era um negócio que passou, essa época passou, não foi? Interessante. Às vezes nós achamos que estamos fazendo loucura de amor com o nosso pai, enviando um carro de som desse. E ele não quer. Ele quer você. Ele quer o seu coração. E o Be Holy, e o Seja Santo, ele não fala de uma mesa de juízo, ele fala de uma mesa, de um ambiente seguro, onde nós como corpo, a gente vai discernindo, orando uns com os outros, chorando uns com os outros, e crescendo, para que a nossa adoração seja mais exata, para que tudo que a gente faça, tenha a ver com o que Ele quer que a gente faça. Sabe, eu falei de manhã aqui, já vou ler a palavra, tá bom? Já vou ler, fica tranquilo, senão vocês podem, né, pirar, fica tranquilo. Presta atenção, eu falei hoje de manhã aqui que às vezes a gente esquece um pouco, a gente está mesmo na correria, no sufoco, e a gente entra nessa porta e nem percebe, mas estamos encarando ou tratando este ambiente como se fosse um restaurante espiritual. E aí a gente, quando fala de restaurante, fala-se de pagar, e é inconsciente, porque você está sendo fiel, porque afinal de contas está escrito que você deve ser fiel. É o seu teste de dizer para o mundo espiritual que você não tem o coração apegado às coisas, às finanças e tudo mais. Então você entra, mas o seu inconsciente, a sua natureza adâmica está te dando vários sinais de direito de que você deveria exigir, como por exemplo, olha, está muito calor, ou o som está alto, ou está baixo, ou isso, ou aquilo, e o fato é que nós, no nome de Jesus, no poder do nome santo de Jesus, que enviou o Espírito Santo para nos santificar, nós nunca mais entraremos em ambiente algum desse, de adoração, e de celebração, e de contrição, e de arrependimento, com esse subconsciente dizendo que estamos indo comer algo como um restaurante espiritual. Troque restaurante por um corpo, porque se você está no corpo, você tem uma função. Troque o restaurante por um exército, talvez, porque se você foi alistado pelo general, que é Jesus, que é Cristo o Senhor, você tem uma função. E a partir daí, tem hospital dentro do exército, tem um monte de coisa, está tudo bem. Nós vamos como corpo discernindo e curando e crescendo, e a patente aumentando. Na verdade, quanto mais a patente for mais alta, mais nós estamos lá embaixo, né, Japo? A gente está mais lá no fundo ainda, porque é assim que o grande Rei dos Reis, o general, nos ensinou, indo ao caminho da cruz, lavou os pés dos 12, e aí ele já sabia que ia trair. Você já lavou o pé de alguém esse ano, que você sabe que ele vai te trair? Está em tempo ainda, semana de Natal, não sei como vai ser essa mesa, se as pessoas têm prudência ou não. O fato é que com todo esse abalo, Deus está abalando tudo que era abalável, para sobrar apenas o fundamento, que é Jesus, o Filho de Deus. E é isso que não será abalado nas nossas vidas. 1 Coríntios 1, 27, vou começar pelo fim, e diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou, repitam comigo, sabedoria de Deus. Vou ler de novo. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Estamos falando de be holy, estamos falando de sermos santos, e o tema dessa mensagem é sabedoria de Deus.
nós ajustamos o tema da manhã, para que você entenda que a sabedoria de Deus é para aqueles que estão na sabedoria de Deus. Tudo isso que eu falei aqui, ele vai fazer um sentido na sua vida, e você vai crescer, e você vai ser aprovado em todas as provas da sua vida, se você estiver em um lugar. Existe uma posição sua, existe um livre-arbítrio, em que Deus não arromba a porta de ninguém, mas a prova vem. Existe o livre-arbítrio, mas Ele desde lá de trás, também estabelecia a sua justiça. Desde lá de trás, Ele mostrava o seu amor, Ele mostrava o seu arrependimento em estabelecer as punições por um Deus justo e santo, sempre tentando trazer o seu povo de volta a Ele. Os povos naquela época levantavam falsos deuses, levantavam altares, eram muito fáceis de perder, porque era uma época de tantos deuses, como é hoje também, e tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus do dinheiro, tinha o Deus da sexualidade, tinha o Deus disso, tinha o Deus daquilo. Então, ele se irava constantemente. Se você lê o livro dos Juízes, fala assim: e o rei fulano de tal fez o que o Senhor reprova, e começa a história do rei. Sempre aconteceu, começando em Caim, aliás, começando em Adão e Eva. O fato é que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. E a gente às vezes não está querendo dar um passo a mais, não está a fim de manifestar algo de mudança e transformação. Por quê? Porque a gente, afinal de contas, a gente nem entende tantas coisas, afinal de contas a gente nem é tão douto, a gente nem entende tanto sobre a palavra de Deus. E o fato é que você deve sim entender, o fato é que você deve buscar, mas o que maneja bem é o que corta de cima para baixo e o que corta na horizontal. O que maneja bem não é apenas um teólogo que maneja ali, ó, que sabe onde está Abacuque, que sabe onde estão os pequenos profetas, e acha rápido Sofonias, Obadias. Nem sabia que tinha, né? O fato é que, se nós cortarmos de cima para baixo, se nós cortarmos na horizontal, nós estaremos numa posição. Que posição é essa? Uma posição que te tira do vitimismo, uma posição que, em meio às provas, em meio aos desertos, em meio aos vales, você sabe que Ele está com você pelo Espírito Santo dEle. E aí, pastor, qual o próximo passo? Os oráculos que nós temos buscado, as previsões do futuro, estão em quem? Porque se não estiver no Espírito que se chama Santo, o Espírito de Deus, não estamos nesta posição, e aí não há sabedoria de Deus, e aí o vitimismo vem, e aí a reclamação vem, e aí a murmuração vem, e aí nós não conseguimos acessar o que Ele já conquistou para a gente no Filho, na cruz. A gente olha, a gente atende muita gente, e de fato, às vezes as pessoas falam assim: não, pastor, mas isso eu não sei, mas quem disse que tem a ver com história cultural? Quem disse? O Evangelho, ele é poder de Deus, e este poder de Deus, ele está dentro de nós pelo Espírito Santo, quando você recebeu, quando você decidiu ser plantado numa casa que não negocia, numa casa de evangelho integral, aonde no final de um ano, todas as pessoas aí, com as exceções, e louvado seja Deus, pregando sobre o triunfalismo, pregando que vai passar, e que amanhã vai dar, e que você tem que ter fé. Claro que sim, nós temos que ter fé no nosso arrependimento, que eu vou conseguir. Nós temos que ter fé em alcançar a sabedoria de Deus. É uma posição sua, porque a da parte dele Ele já fez. Porque o que Ele fez por nós, queridos, o que eles fizeram, o Deus Pai e o Deus Filho, Ele se entregou-se a si mesmo. E eu fico vendo as pessoas em atendimentos dizendo assim: eu estou meio humilhado, Gente, quando uma pessoa morta é humilhada? Nem quando a esposa põe uma roupa do Influa nele para pregar. Está nem aí. Ele vai lá, nós estamos felizes. Há um novo nível, e esse nível se chama santidade.
porque é tão gostoso e talvez eu arrancaria brados aqui e dizer: há um novo nível, e esse nível vai te fazer próspero, e esse nível vai te trazer a lugares, porque Ele é o dono do ouro, Ele pode fazer todas as coisas. Aquele papel que está enrolado no advogado, aquele não sei o que, sai fora. Mas a verdade é que quando você está nessa posição, você tem sabedoria de Deus, e aí, se o papel sair, Ele é glorificado. Se o papel não sair, Ele continua sendo glorificado. Se você for curado, Ele é glorificado. Se você não for glorificado, Ele continua sendo glorificado. Em todas as provas, nós somos como Jó: ainda que eu morra, nele eu viver, nele eu esperarei. Vamos lá. Vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. O livro do profeta Joel, capítulo 2:12, diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor do vosso Deus, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Nova tradução da linguagem de hoje: em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Rasgar as roupas era uma tradição dos hebreus, depois se tornou uma tradição judaica. Toda notícia péssima, ruim que acontecia, por exemplo, pandemia global, alguns lugares as pessoas iriam se juntar para orar, e talvez com as suas vestes rasgadas e cinza nas suas cabeças, e panos de saco, e iriam para os seus jejuns, iriam para as suas consagrações, para que Deus se arrependesse, porque é grande em bondade, grande em benignidade. Tinha outra coisa, quando a pessoa recebia uma notícia de morte, e tinha uma outra coisa, quando a pessoa se arrependia do seu caminho. O profeta Joel, ele traz uma visão clara de um exército de gafanhotos que estava vindo, visitar o reino do sul, Judá, e ele fala: se vocês se arrependerem dos seus caminhos, Deus é bom, Deus é bondoso, Ele é tardio em irar-se, grande em bondade. E o fato é que essa mensagem não cabe mais para os dias de hoje. Me arrepender de quê, pastor? De você mesmo. Porque quando você faz a sua vontade, geralmente você não está fazendo a vontade dele. Agora, quando você faz a vontade dele, que é sua vontade também, Ele é glorificado em todas as coisas. Ele é glorificado, dá para conciliar. Se você se agradar dele, Salmo 37:4 fala disso. Deleita-te no Senhor, não é eu gosto do Senhor, tá? E Ele satisfará os desejos. Agora você faz meu desejo. Não, eu me agrado de quem o Senhor é, eu te contemplo todos os dias. Me dá o próximo passo, Espírito Santo. Me dá o que eu posso fazer, Espírito Santo. O que eu posso fazer para eu ser exato na minha adoração? Eu cansei de chamar carro de som e fazer loucuras de amor. Eu cansei de entrar na igreja e falar assim: olha, isso aqui eu vou comer, mas aquilo ali eu não vou comer, porque esse negócio de arrependimento eu nem peco. Aquele que diz que não tem pecado já pecou. E se Deus está alinhando a sua noiva, é porque Ele voltará. Estamos no fim dos tempos mesmos. Quantos querem governar, se assentar com Jesus no seu trono? A Poema crê muito nisso, e nós vamos, e nós iremos. Mas o assunto não está em você simplesmente queimar na vertical, mas você se integrar na horizontal. É você pertencer a um corpo, é você encarar isso aqui não como um lugar que você come apenas. E presta atenção, isso não é errado de tudo, é apenas incompleto. A imagem que nós temos, ela fala daquilo que nós comemos. O que é que você tem comido? Porque às vezes a gente come uma comidinha no domingo, 19 horas, e aí a gente come tanta porcaria segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e a gente quer ter imagem e semelhança. Não há hipótese. Agora, quando a gente come uma comida aqui, e a gente pega essa semente e fala: Deus, eu preciso que ela encontre luz,
eu preciso mudar, eu preciso de mudança, para que a minha santidade seja expressa nas minhas decisões, nas minhas ações, no meu trabalho, no meu governo em casa, na criação dos meus filhos, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, o ministério da reconciliação. Esse é o chamado. Então, aquele povo, eles rasgavam as suas vestes e não o seu coração. E o birrolo, ele vem falar de nós rasgarmos o quê? O nosso coração. O birrolo vem falar do quê? De você não terceirizar como eu fazia e dizer assim, não, mas Deus conhece meu coração, Ele conhece, a pergunta é, Ele aprova ou não? Porque nós podemos rasgar as nossas vestes exteriores e estar de boa nesse rolê espiritual, estar de bem com todos e mostrando o nosso arrependimento exterior. A pergunta é, qual o arrependimento do coração? Qual o arrependimento interior? Qual o arrependimento que vai raiar uma luz que as pessoas nem viram em você ainda, e quando você perceber, você já está falando coisas que você nem sabia, porque Ele quer confundir os sábios com os indoutos. Ele quer pegar um fraco, como você, como eu, e tornar forte por causa dEle, por causa da grandeza dEle, para a glória dEle. E nós estamos às vezes nos vitimizando e dizendo, isso não é para mim, esse rolê não é comigo. O seu GC não é um food truck espiritual. O seu GC é a sua família. O seu GC, ele é maravilhoso, é onde você é copastoreado, onde as pessoas te olham no olho. Então, cuidado, porque a natureza adâmica, ela vai fazer com que você tenha direito o tempo todo. E esse negócio de direito com o evangelho integral de Deus, ele não combina muito. Vocês estão aí? Somos o exército de Deus. Deus está alinhando, treinando e capacitando o seu exército. Como? Santificando. Quantos querem essa santificação pelo Espírito Santo de Deus? Ele está trabalhando na sua subjetividade. Na verdade, Ele está me santificando em áreas que talvez a sua área é outra, é completamente outra. E esta é a beleza do corpo. Depois que você for curado disso, você vem curar o corpo. Você vem mostrar para o corpo, olha a ferida, olha a cicatriz. Eu não sofro mais disso. Eu não tenho problema mais com isso. E assim o corpo é edificado, e ferro afia ferro, e Jesus é glorificado. Ele quer nos santificar. Tudo que derramamos aqui é poderoso, mas você precisa desenvolver isso lá fora, em nome de Jesus. Jaque, eu queria que você derramasse um pouquinho aqui. O que você acha? O mundo não precisa de cristãos cheios de triunfo. Presta atenção nisso aqui. Estava queimando por Jesus esses dias todos. E deixa eu abrir o coração aqui, aproveitar o tempo. Depois da fusão, é muito louco. Faz 5 anos que eu tento queimar por Jesus, e eu vou nos fires, e eu falo, Jesus, eu me entrego. Eu não quero fazer mais nada, eu quero poder te adorar, ser aprovado. Eu tenho um pouco de facilidade em quebrantamento, em arrependimento, sabe? Mas o fato é que às vezes eu estava rasgando as vestes exteriores e pagando uma de gatão cristão no rolê. Quantos estão comigo aqui, por favor? O assunto de rasgar uma veste exterior, ele pode até falar um pouquinho de um arrependimento, mas é um arrependimento insustentável. Deus só sustenta aquilo que é dele, propósito dele, que está em Cristo Jesus. A sabedoria dele está no seu Filho, e o seu Filho nos chama para nos posicionar nele pelo Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes eu rasgava as vestes, sabe? E eu queria ficar nesse rolê e tal tudo, e Deus vem tratando, Deus vem moldando, e a gente vem se arrependendo, e a gente vem entendendo, e quanto mais a luz vem, a luz que não faz barulho, a luz que clareia, que mostra sujeira, e nós temos que ter paciência, e nós temos que ir morrendo, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Nós vamos tendo maturidade de quê? De aprovados. Maturidade de quê? De adoradores que adoram em espírito, mas em verdade. E está muito louco essa época. Eu vou deixar registrado aqui. Está muito bacana o que Jesus está fazendo. Em novembro a gente ouviu a Deus, Laden também, e o Leandro já tinha isso com ele.
E nós obedecemos, entramos num ano sem saber que ia ter pandemia, entramos obedecendo ao Senhor, nos tornamos um. E uma das coisas que a Poema sempre me chamou muita atenção, era essa coisa desprendida de adoração. Eu sou músico, meia boca assim, já estou bem enferrujado, mas eu lembro já, porque eu ia lá na Poema, no Bom Boi, e com a Jaque, assim, a gente sentava lá, né, filho? A gente ficava lá ouvindo, gente, hoje, não tem nada a ver com hoje. Eu lembro que eu fui num culto de mulheres lá, e eles estavam cantando uma música, assim, nasci para queimar teu fogo, nasci para queimar. Cara, eu olhei aquilo e falei, nossa, que desafinado, que horrível, umas pestanas horrorosas, um negócio muito ruim, muito ruim. E, na verdade, eu comecei a olhar aquilo como um restaurante espiritual. E daqui a pouco o Espírito Santo veio e falou assim, para de olhar como um restaurante e começa a entender o que elas estão fazendo. Foi uma chave virada na minha vida. E eu comecei a chorar, já que começou a chorar, e a gente nem sabia, mas ali a gente já era poemeiro, porque a gente já começou a ficar assim já, ó. Ficou esquisito já. Que nem uns bobos assim, babando, e aí já não tinha mais pestana de violão desafinado, não tinha mais voz nenhuma desafinada, não tinha mais nada. Sabe por quê? Porque Deus está à procura de verdadeiros. Não dá mais para entregar. Presta atenção que eu estou abrindo tanto coração, eu estou tão facinho para Jesus hoje. Não dá para entregar algo ensaiado. Claro que o seu dom é para servir o corpo, mas sem rasgar as vestes, e sim o coração. Não dá para você falar assim, não, eles precisam do meu dom. As pessoas geralmente entram aqui e às vezes vê alguém cantando meio esquisito assim, nossa, mas esse cara canta. Pega o João eu posso falar, tenho liberdade. O João tem aquela vozinha, né? Lindo, lindo, lindo é. Mas é uma glória, é um fogo, é um óleo, é um negócio esquisito. E aí o cara que tem voz, ele senta ali embaixo, ele fica igual o Vande, fala, mano, já pensou eu lá? Pensou tocando, já pensou servindo, já pensou eu fazendo, e aí eu rasgava as vestes e pagava uma de bom, para quê? Para quê? Você acha que Deus não tem adoração nos céus? Ele quer o seu coração, Ele quer você querendo Ele, porque Ele te quis primeiro, e aí está a confusão, porque aí ficou legal, agora a gente tem um monte de gente com dom, e querendo o quê? Rasgar o coração. Aí está ficando louco. Aí quem segura nós? As pessoas com dom e se arrependendo todos os dias. Esse dia eu estava falando com um louco aí no Instagram. Eu falei, mano, você está bem? Você pegou o bichinho aí, está tudo em paz? Pastor, obrigado. Ontem eu estava chorando, cara, de saudade, não sei o que e tal, tudo. E aí eu tocava um pouquinho no Instagram e mandava um piano para ele. E ele mandava uma voz cantando para mim. Porque somos uma família. Nós não estamos aqui para consumir dom de ninguém. Nós estamos aqui para sermos a oferta, o sacrifício, o aroma suave e agradável a Ele. Por favor. E aí eu vou terminar confessando, os últimos meses, porque eu sempre fui um pouco organizado com essa coisa de pregação, de sermão, de esboço. Eu venho de uma formação assim, metodista, e de verdade, Jesus começou a falar para mim assim, falou assim, olha, eu não quero que você pregue as mesmas coisas, eu não quero que você pregue esses esboços todos, eu tenho muita coisa lá, já são 5 anos aí no rolê, fora, né, e aí a gente fica ali queimando por Jesus, a gente fica 2 dias, a gente fica madrugada, e Ele não faz o download, Ele está comigo, Ele nos ama, eu sinto a presença dEle, eu converso com Ele, eu fico quieto para ouvir a voz dEle, e às vezes Ele não fala, para que eu talvez não organize. Preste atenção, por favor, não estou dizendo que isso é um formato, isso é um modelo, você não tem que anotar, não é isso. O que eu estou dizendo é que o meu esboço talvez poderia livrar a minha reputação. O meu esboço, às vezes ele vem para a gente ter um caminho ali, se eu me perder eu vou lá e dou uma olhada, sabe o que eu quero? Quero queimar por Ele. Eu quero ser aprovado por Ele. Então eu estou entendendo. E Jesus, por favor, libera logo. Libera logo para eu voltar a escrever, introdução, corpo, conclusão.
como o Lê nos ensina, fazer bonitinho. Mas eu estou nesta fase, uma fase que eu não garanto muito o meu nome, eu venho na dependência para eu poder derramar aquilo que Ele está me tornando, aquilo que Ele está fazendo em mim. Quando que Ele fez isso em você? Quando que você parou de se arrepender e continua entregando aquilo que você sabe fazer? Não entregue o que você sabe fazer, entregue você, porque Ele sabe fazer melhor. É maravilhoso. E aí eu fico observando essas transições, porque uns estão lá na frente, outros estão lá atrás, um tem dom, o outro não tem dom, mas está cheio do Espírito Santo de Deus, e aquela coisa, e nós como família vamos crescendo, e nós como famílias vamos entendendo, porque não se trata de Ctrl+C e Ctrl+V daquele que é e que está, não, se trata do seu arrependimento, de você rasgar o seu coração. A sabedoria de Deus, ela está acessível para quem está no quartinho, no secreto, contemplando a Deus, e não buscando aqui, olha, eu vou fazer isso, eu vou falar disso, e eu vou anotar isso, e eu vou falar, não, nós somos uma família livre em Jesus, e Deus está fazendo coisas tremendas e poderosas, e nos santificando, para que a gente possa estabelecer isso lá fora. O seu trabalho não será o mesmo depois do Be-Holy, a sua casa não será a mesma, aquele vício, aquela coisa que ninguém sabe, que só você sabe em quatro paredes, ei, Ele está aqui para limpar isso, para tirar isso de dentro, para tornar isso aí sem graça na sua vida. Eu não sei o que é. Hoje o Lê está numa live lá pregando sobre pornografia, depois se você puder, volta lá e assista, nesse exato momento, vai lá, porque há uma sabedoria de Deus para a sua vida, que o Espírito Santo de Deus quer revelar para você. Para de rasgar o exterior e começa a rasgar o interior, e fala, eu me arrependo, porque eu quero ser santo, como o Espírito Santo de Deus tem me conduzido à santidade. E aí nós vamos, a banda pode subir junto com a Jaque, mas já sobe tocando já, mano, já vem com tudo. A Jaque vai finalizar, a Jaque derramou muito domingo passado. Quantos estão entendendo? Quantos estão discernindo esse tempo de Deus, um tempo diferente? Tudo mudou, ficamos parados um período, mas Ele nunca parou de fazer a sua obra na sua vida. Vamos para o melhor final, porque importa o fim das coisas do que o início. Ai, Jesus. Aleluia. Eu tenho pensado e conversado com muita gente, e às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas não se acham pecadores como a Bíblia diz que são. Eu tenho a impressão que algumas pessoas acham que na verdade elas são santas por força própria. Elas são santas porque elas são muito legais. Elas são santas porque elas fazem tudo que elas acham que deve ser feito. Então eu costumo dizer que eu não gosto de passar nem sinal vermelho de pedestre, né? A minha mãe me ensinou, vai que você caia no meio da rua, minha mãe dizia. Já pensou se você cai um tombo no meio da rua e aí não dá tempo do carro parar? Então eu não tenho o costume de passar sinal vermelho nem de pedestre. E aí algumas pessoas também pensam dessa maneira, afinal de contas, eu não traio meu marido. Afinal de contas, eu nunca matei, eu nunca roubei. Afinal de contas, eu vou no GC, eu devolvo o dízimo. Cara, eu sou santo. E não importa a força que façamos, nós não seremos santos. Nós só somos santos porque carregamos o santo em nós, e não pela força que fazemos. Lá em Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não diz só aquele que não dá o dízimo. Não diz só aquele que traiu a esposa ou o marido. Diz que todos pecamos. Ninguém pode ser santo por si só, mas o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente. Não importa a força que façamos, porém,
nossas atitudes precisam ser congruentes com alguém que é santo. Eu estou assistindo uma série e é a vida da Rainha Elizabeth. E Deus fala com a gente o tempo todo. E tem uma cena que o pai dela morre e ela assume o trono. Então, tem várias rainhas, né? Rainha mãe, então tem rainha fulana de tal, rainha ciclana, rainha, mas tem a rainha, que é essa que é a do trono. E lá em Apocalipse diz que nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, a Ele a glória, poder para todo sempre, amém. Então existe o rei. E tem uma cena muito interessante, e depois que ela se torna rainha, é muito lindo. Então ela é vestida, e quando termina a ocasião que ela foi, quando ela chega no quarto, ela é despida também. Então as serviçais chegam lá e tiram o colar, a coroa, e ela é despida. Porém, para ir para a cerimônia, ela é vestida por essas serviçais. Então, enquanto ela era vestida para a coroação, e ela estava muito nervosa, a mãe dela, a rainha mãe, disse assim para ela: olha, hoje morre a Elizabeth e nasce a rainha Elizabeth. Hoje, os seus desejos e as suas vontades não vão mais prevalecer. O que vai prevalecer são os desejos e a vontade da coroa. E no decorrer da série, existem coisas que ela fala assim: olha, eu, Elizabeth, não faria assim. Eu, Elizabeth, fingiria que não estou vendo. Eu, Elizabeth, permitiria isso, mas a coroa não permite. Mas a coroa que eu detenho, mas a coroa em nome de quem eu falo, não permite. Então é muito interessante, porque ela nega coisas para pessoas que ela ama, e ela diz: eu permitiria, mas a coroa não permite. Ser santo é olhar para alguma situação, alguma ocasião e dizer: olha, cara, eu até permitiria, mas o rei, o santo que está em mim, a coroa que eu carrego, não permite. Ser santo é olhar de manhã e dizer: o que é que tem para hoje? O que é que eu vou ter que negar de mim mesmo hoje? E o que é que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Agir. O que é que eu preciso deixar? O que é que eu preciso começar? Com quem eu preciso parar de andar? Para quem eu preciso pedir perdão? E o Vande já falou aqui, época natalina geralmente deixa as pessoas mais sensíveis. Aproveite essa época, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, compra lá um panetone, vai na casa daquela pessoa e deixa eu te ensinar a pedir perdão. Olha, eu vim te pedir perdão por isso. Não, mas também você não ajudou, né? Eu fiz porque... Não existe isso. Não justifique o seu perdão. Ah, mas daí ele vai achar que ele estava certo. Deixa eu pensar. Para de pensar na sua reputação. Para. O Senhor cuida dela. Quando você pensa na coroa, quando você pensa no reino, a sua reputação é Ele quem cuida. E nós temos o costume de chegar em alguém e falar: olha, eu vim te pedir perdão por causa disso, mas sabe, eu só fiz isso porque você fez aquilo. Você sai daqui sabendo pedir perdão em nome de Jesus. Haja dessa maneira. Nós estamos na semana do Natal e nós precisamos aproveitar esse momento não para consumir. E tudo bem você querer dar presente, eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas aproveite os momentos, aproveite a época, aproveite a fase e viva debaixo da nuvem. Existe uma nuvem
Existe algo que o Senhor tem feito nessa casa. Existe algo que o Senhor tem feito da liderança. E olha, vai escorrer em você. Em nome de Jesus, vai escorrer em você. O que o Senhor tem alinhado em mim e na liderança dessa casa. O que o Senhor tem balançado só tem ficado em pé, o inabalável. Tudo que é abalável tem caído, tem se destruído, tem ido por terra, graças a Deus. Em nome de Jesus, fique de pé. Em nome de Jesus, existe algo acontecendo. Existe uma nuvem se movendo. Não permita que ela vá e você fique. Não permita que você vá à frente dela. Existe uma nuvem. Existe algo acontecendo. Seja santo. Seja santo. Seja santo. Queima, eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Vamos! Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Aleluia. Feche seus olhos e ore com toda intensidade nessa noite. Não saia daqui igual. Senhor, restaura tudo em nós. Senhor, restaura tudo em nós. Abala, Jesus, tudo que é abalável. Abala, Jesus, tudo que não é teu. Quebra, Senhor, as muralhas das nossas mentes. Traz à tona, Senhor, tudo que o diabo tem ocultado, tem tido poder de ocultar em nós. Tira o véu, Senhor, dos nossos olhos para que possamos ver. Tira, Senhor, toda barreira, tudo que tem nos impedido de ver o que o Senhor quer fazer. Nos empodera para acordar de manhã, Senhor, e olhar primeiro para Ti. E nos lembrarmos, Senhor, da coroa que carregamos, do Teu nome que carregamos, do Santo que habita em nós. Que a gente se lembre disso todas as manhãs. Senhor, nós queremos responder o Teu amor por nós. Jesus, não nos permita nos compararmos. Jesus, nós não queremos comparação com ninguém. Nós queremos nos espelhar em homens de Deus. Nós queremos estar perto daqueles que Te amam acima de todas as coisas. Mostra-nos, Senhor, do que precisamos abrir mão. Mostra-nos, Jesus, o que é que nós não estamos fazendo, que o Senhor já nos pediu. Nós queremos a sensibilidade de volta. Nós queremos ser sensíveis novamente. Nós queremos sentir algo que nunca sentimos. Nós queremos ser santos, Senhor, e queremos também o arrepio. Nós queremos também, Senhor, Te sentir e nos arrepiarmos na Tua presença. Nós queremos tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo Teu amor infinito por nós. Obrigado por essa casa. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nessa casa.
Senhor tem feito em mim. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, Senhor, nos teus filhos amados e queridos que estão aqui. Nós queremos viver a fé que excede todo entendimento, e para isso nós abrimos mão de entender. Obrigada, Jesus, faz em nós, através de nós. Aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Vamos! Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Som. Uou! Quantos aqui ainda estão com fome dele? Meu Deus! Nós não podemos sair daqui do mesmo jeito. Que palavra incrível! Mas que esse fogo não apague. Porque se você não se atentar, daqui a pouco, não é nem amanhã, daqui a pouco você está frio de novo. Mas se você sair daqui com uma mente transformada, entendendo que nós precisamos dessa gasolina toda hora, todos os dias, esse fogo não apaga, esse fogo só aumenta. E como a pastora falou, começa em mim, começa em você. E amanhã, eu não sei quem é, você também não sabe, mas você vai começar o seu dia perguntando: Jesus, quem é? Para quem eu vou derramar esse óleo? Que comece em mim e através de mim. Uma semana abençoada para vocês. Que o seu melhor culto comece daquela porta para fora. Deus abençoe vocês. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém? Uou! Eu já posso ouvir o